dia. Vamos reiniciar os trabalhos do 58º Congresso Nacional da ABPEM. Iniciaremos em instantes a segunda palestra do dia, cujo tema será Profissionalização da gestão previdenciária, certificação institucional e dos profissionais. É um tema que todos nós buscamos todos os dias, que é a nossa capacitação, porque, como eu digo sempre, capacitação não ocupa espaço, não tem peso, você pode ter, quanto mais capacitado você for, pode viajar que não paga nenhum excesso de bagagem. Eu queria chamar aqui ao palco, para começarmos a palestra, Rosilaine Moraes de Souza, que será a coordenadora dessa palestra, que vai ser proferida pelos colegas e amigos Gustavo Lopes Sinai Neves, auditor fiscal da Receita Federal, e Gilvan Cândido da Silva, presidente do Instituto de Servidores do Estado de Goiás, os quais eu convido a vir ao palco, por favor. Muito obrigado. Tenham todos uma boa palestra. Só para ratificar, eu sou João Gomes, não sou cantor nem jogador do Flamengo, mas sou João Gomes e tenho a honra e privilégio de trabalhar no município que todos vocês querem conhecer, Maragogi, Alagoas. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada, seu João. Muito obrigada, seu João. Gilvan, Gustavo, nossos palestrantes do dia, podemos começar. Eu agradeço, inicialmente a gente agradece a ABPEM pela oportunidade. É sempre muito bom estar num congresso com tanta gente de tantos lugares. Foz do Iguaçu sempre promete, sempre eventos muito grandiosos. E eu fico muito feliz, agradeço a ABPEM. Eu sou Jocelaine, então, do Instituto de Previdência de Curitiba. Agradeço os meus colegas que estão aqui. E acho que a gente já podia iniciar, até porque é um tema interessante, um tema muito... que dá bastante pergunta, Falei para os palestrantes, a gente quer privilegiar também as perguntas no final. Então, eu já passo para o Gilvan, Gustavo primeiro, que é auditor fiscal da Receita Federal, cedido ao MP, ao Ministério da Previdência, e membro da Comissão de Certificação e também membro da Comissão de Certificação do Progestão. Vamos lá, Gustavo, por favor. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar aqui no púlpito que me foi orientado assim por conta da gravação, certo? Pois bem, eu vou falar sobre a certificação profissional e sobre o progestão. Vou dar mais ênfase à certificação profissional por conta do prazo que vai expirar agora no dia 31 de julho, certo? Que a gente vai falar mais adiante. Então, eu vou dedicar a maior parte da minha apresentação a certificação e o finalzinho eu vou falar um pouco sobre o progestão. Alô? Eu passo como aqui? Tá. Eu vou me basear na versão 1.5 do Manual da Certificação Profissional, certo? Mas só relembrando, vamos falar dos requisitos mínimos para nomeação ou recondução no cargo. Dirigente e gestor de recursos precisa ter aqueles antecedentes pessoais, a certificação profissional, que é o nosso tema, a experiência e o nível superior. Para os membros colegiados, apenas antecedentes pessoais e a nossa certificação profissional. No caso da experiência, para dirigente e gestor de recursos, é em uma dessas 7 áreas de interesse: financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial ou de auditoria. Lembrando que, como requisito, a experiência não precisa ser em RPPS, apenas ser nessas áreas, diferentemente daquela experiência para o exame por prova, título e experiência profissional. Lá, sim, naquela modalidade de certificação, a experiência tem que ser dentro de RPPS, ok?
Os temas que forem mais batidos eu vou passar um pouquinho mais rápido, para me ater nas partes que o pessoal costuma ter mais dúvidas e nas novidades do manual. Então, nós temos hoje 3 tipos de certificação, contra 4 na versão anterior do manual, que é a de dirigente, a de investimentos, que junta gestor de recursos com membros do comitê de investimento, e a nova, que é a CODEF, que é a certificação dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal. Então, nessa versão do manual, houve uma unificação da certificação dos conselhos. Antes você tinha uma prova para o conselho fiscal e uma para o conselho deliberativo. Agora é uma única prova que te habilita a atuar em ambos os conselhos. Sendo que a antiga CODEL e COFIS, que era do deliberativo e do fiscal, permanecem aceitas até o final de sua validade e atendem ambos os conselhos. Então, se você já tem uma delas, você pode atuar em ambos os conselhos até o final da validade. Só então precisa tirar a CODEF, que é a certificação unificada. Quem é responsável pela certificação é uma entidade certificadora, que é credenciada pela nossa Comissão de Certificação dos Profissionais, e a validade máxima desse certificado são de 4 anos. Hoje, para o exame por prova, prova, título, experiência e programa de qualificação continuada, nós temos 3, que é o Instituto Totum, a PMEC e a ABPEM, sendo que a ABPEM não faz o programa de qualificação continuada, só o exame por prova e prova, título, experiência. E já a gente vai falar das novas modalidades. Nós temos hoje 5 modalidades de certificação em vigor, que é o exame por provas, que é aquela já bem batida, o exame por prova, título e experiência profissional, que é aquela que você pode tirar uma nota um pouquinho menor na prova e complementar os pontos com experiência profissional e título acadêmico, o curso de capacitação profissional, que é uma das novas modalidades, o programa de qualificação continuada e o curso de atualização profissional. Esses 2 últimos são apenas para renovação, no mesmo nível. Vamos falar também mais adiante. E a nossa comissão já está em fase de credenciamento das entidades interessadas. A comissão já aprovou 3 entidades certificadoras para o curso de capacitação profissional e para o curso de atualização profissional, que é a ANASP, o ICDS e a própria ABPEM. Estamos só pendentes do secretário assinar a portaria para elas poderem começar a ofertar os cursos. Aqui são as regras gerais de certificação, nós temos elas em 3 níveis, básico, intermediário e avançado, exceto para conselheiros que têm apenas básico e intermediário. E quais são os critérios usados para definir a certificação correta para cada RPPS? O porte no ESP para dirigente, conselho deliberativo e fiscal e o montante de recursos para responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos. Eu não vou falar do exame por prova, que já é bem batido, né? Eu vou falar um pouquinho do prova, título, experiência. Então, como vocês sabem, vocês não precisam, no prova, título, experiência, ter esse aproveitamento mínimo de 50%, 70% na prova. Vocês podem ter um aproveitamento um pouquinho menor e complementar a pontuação com o título experiência. Ali no limite mínimo de acertos, se vocês fizerem a ponderação, vocês vão ver que os 25 acertos é um pouquinho abaixo dos 50% que precisa para nível básico, dos 60 acertos de nível básico. E podem completar com 5 pontos de título experiência. E lembrando que título experiência vocês podem computar no máximo 10 pontos. Mesmo que vocês consigam comprovar 30, 40, 50 pontos em título experiência, no máximo 10 poderão ser aproveitados para complementar a nota da prova para o exame por provas. Então, como funciona a pontuação de formação acadêmica? Vocês podem contar pontos em extensão universitária, graduação, especialização, mestrado e doutorado. Meio ponto, 2 pontos, 3, 4 e 5 pontos, respectivamente, e poderão aproveitar até 2 cursos de cada. Ou seja, se vocês têm 2 graduações, vocês podem contar 4 pontos. 2 MBAs podem contar 6 pontos. Aí vocês têm 2 graduações e 1 MBA. Vocês vão contar 4 da graduação, mais 3 do MBA, em total de 7 pontos. Se vocês tiverem de graduação até doutorado, tiver 1 de cada, vocês vão bater aí 5 das 14 pontos. Mas, como eu falei, só vão poder aproveitar 10 pontos. Perfeito?
Na primeira linha ali de 100% da pontuação individual são os cursos que vão contar essa pontuação cheia, ou seja, se você tem uma graduação em contabilidade e economia atuária, vai contar os 2 pontos. Mas se vocês tiverem pedagogia, licenciatura plena ou tecnólogo, vai contar apenas metade, vai contar só 1 ponto. Gestão pública e tecnólogos estão aí grifados porque entraram na nova versão do manual. Eles não contavam ponto até então. Foi um acréscimo que a gente fez nessa versão do manual. E experiência profissional, se você for dirigente ou membro de colegiado do RPPS, você vai contar meio ponto por ano, podendo acumular até 5 pontos, 10 anos de experiência. E nas demais atividades, 0,25, podendo contar até 2,5. E como eu falei, se você somar a primeira tabela com a segunda, poderá contar no máximo 10 pontos para o exame por prova, título e experiência. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro na questão dos títulos de formação acadêmica, são apenas aqueles reconhecidos pelo MEC. Curso de consultoria, certificação da Anbima, CPA 10, isso não conta para título, no exame por prova, título e experiência. A gente fez uma visita às entidades certificadoras no final do ano passado e constatamos que os profissionais estão encaminhando tudo o que tem de certificado de qualquer coisa. Até certificado de um cursinho de culinária estão enviando para a entidade certificadora querendo contar ponto para o exame prova, título e experiência. Não conta. Tem que ser uma formação acadêmica, reconhecida pelo MEC, de extensão universitária até doutorado. Curso da consultoria, por exemplo, conta ponto, conta para o PQC, que a gente vai falar lá na frente, mas não para o exame por prova, título e experiência. Isso está gerando um trabalho muito grande e também um retrabalho nas entidades certificadoras, porque eles têm que analisar a documentação que vocês enviam. Então, tem que analisar e descartar, analisar e descartar. Teve casos da gente ver assim, 15, 20 arquivos de certificados que só um se aproveitava, que era a formação de graduação da pessoa. O resto tudo era cursinho de 1 hora, 2 horas, que fez esses cursos livres, né? E, como eu falei, as próprias consultorias dão esse tipo de curso. Isso não conta para o exame por prova, título e experiência, apenas lá para o programa de qualificação continuada, certo? E nós temos agora o curso de capacitação profissional. Como é que ele vai funcionar? Em geral, eles vão ser aulas gravadas por módulos, com base no conteúdo programático do manual. Então, vamos supor lá que a entidade certificadora fez o curso de dirigente em 5 módulos. Vocês vão estudar cada módulo individualmente, no final de cada módulo vocês vão fazer uma prova nos mesmos moldes que existe hoje, só que não com aquela quantidade de questões, 80 questões, 70, 60. Vocês vão fazer, por exemplo, 15 questões do módulo 1, vai fazer o módulo 2, vai fazer mais 15 questões do módulo 2, exemplificativamente, certo? Não estou falando que vão ser 15 questões, é só um exemplo hipotético. Eu preciso ser aprovado em todos os módulos? Sim, vai precisar ser aprovado em todos os módulos, certo? Diferente do exame por prova, que você pode zerar um grande tema lá, RPPS, zerou o tema de RPPS, mas compensar nos outros e bater a média final. Nesse aqui, vocês vão precisar passar individualmente em cada módulo, certo? No final lá dos 5 módulos, vai ter que fechar lá os 70% de aproveitamento. Então, como é que ele vai funcionar o conteúdo programático? Dirigente e investimento vai ser nível avançado e conselheiros vai ser nível intermediário. Aí você fala, Gustavo, mas o meu RPPS é de pequeno porte. Eu não tenho interesse em fazer um curso de nível avançado, porque o meu só vou precisar do nível básico. Não tem problema nenhum. Mas, nesse caso, vai ter que fazer alguma outra modalidade, por prova ou prova título de experiência. Se fizer o curso de capacitação profissional, necessariamente o conteúdo programático vai ser em nível avançado para dirigente de investimentos, intermediário para conselheiro. A carga horária mínima de conselheiros é 60 horas, de dirigente 80 e de investimentos 100 horas. É um curso relativamente puxado. Para vocês terem uma noção, o curso do CEA, né, que é o Certificado Especialista Anbima, os cursinhos geralmente são de 60 horas. Se você exercer concomitantemente cargo de dirigente de membro de comitê de investimento, por exemplo, a certificadora pode fazer um CCP complementar. Ou seja, tem um dirigente de 80 horas e faz um complementar de 20 horas para fechar o conteúdo programático de investimento. Isso vai ficar a cargo da entidade certificadora criar esse CCP complementar.
E pode também criar um CCP único que contemple dirigente mais investimentos, justamente para o caso do profissional acumular as duas funções. Em ambos os casos, vocês vão ter os dois certificados, o de dirigente e o de investimentos, sempre em nível avançado. E o de dirigente e de investimentos habilita vocês a atuarem nos conselhos deliberativo e fiscal, exatamente como no caso do exame por prova e prova título de experiência. Aqui é a portaria 1499, que já está até um pouquinho batida, então vou passar mais rápido. O dirigente da unidade gestora, a maioria tem que ser certificado, incluindo a obrigatoriedade do dirigente máximo. Investimentos, até o final desse ano, é o responsável pela gestão e a maioria dos membros titulares. E a partir de 2026 é o responsável pela gestão e a totalidade dos membros titulares do Comitê de Investimentos. Conselho Deliberativo Fiscal, esse ano, 1/3 dos membros titulares de cada conselho tem que estar certificado, e a partir do ano que vem, a maioria dos membros titulares de cada conselho devem possuir a certificação. Como funciona a graduação no nível de certificação a partir de 2026? Porque agora, até o final desse ano, certificação em nível básico atende o requisito da certificação profissional, independente do porte do montante de recursos que o RPPS tenha. Vocês já sabem disso, né? Desde o início desse ano já está valendo essa regra. Então, se o RPPS é de pequeno porte, médio porte ou grande porte, e a quantidade que tiver de volume de recursos, vocês só precisam da certificação básica para atender o requisito. Isso vale até 31 de dezembro de 2025. Quem tirar a certificação até 31 de dezembro de 2025, ou seja, tirou em dezembro de 25, ela está válida até dezembro de 29. Então, até dezembro de 29, a certificação básica vai atender o requisito, independente do porte e do montante de recurso que vocês tenham no RPPS. Ah, mas eu só tirei a certificação em janeiro de 26. Aí já vai ser de acordo com essa tabela que eu vou mostrar. Dirigente, para estado DF grande porte, o dirigente máximo tem que ter a certificação avançada e os demais membros que compõem a maioria do colegiado, de todos os dirigentes, tem que ter intermediária. Médio porte, dirigente máximo intermediária e o restante da diretoria básica. Pequeno porte é a básica para o dirigente máximo e para a maioria dos dirigentes. Conselho Deliberativo Fiscal. Estado DF grande porte tem a intermediária para a maioria dos titulares de cada colegiado e pequeno e médio porte é a básica para a maioria dos titulares de cada colegiado. Isso aí continua a mesma coisa desde a versão anterior. Isso, inclusive, está na portaria, não, só no manual, né? E para investimentos, como vai funcionar? A partir de 26. Se você for investidor profissional ou tiver a partir de 500 milhões de recursos, o gestor tem que ter avançada, um membro do comitê tem que ter avançado e os demais titulares têm que ter intermediária. Se você for investidor qualificado e tiver entre 10 milhões e 500 milhões de recursos, o gestor tem que ter intermediária, um membro do comitê intermediário e os demais titulares a básica. Se você tiver entre 5 e 10 milhões, básica para o gestor e básica para os membros do comitê. Se você tiver menos de 5 milhões, o gestor de recursos tem que ter a básica e a constituição do Comitê de Investimentos é facultativa nesse caso, de acordo com a portaria 1467, artigo 280. Como vai funcionar, como já está funcionando o batimento no CADPREV? Ele é com verificação anual para dirigente, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sempre em 31 de julho. Então, lá em 31 de julho de 2024, se o batimento deu como regular, ou seja, atendeu aqueles requisitos todos lá que eu falei lá no primeiro slide, o tratamento do CADPREV é regular até 30 de julho de 2025. Por quê? Porque o batimento anual. Ah, mas em 1º de agosto de 25 deu um problema, um dos conselheiros perdeu algum requisito. Não tem problema, vai ficar regular até 30 de julho de 25 e só em 31 de julho de 25 vai ser feito um novo batimento. Então, vai ter ali 1 ano para regularizar a situação. E se o batimento em 31 de julho de 24 foi irregular? A regularização é diária. Então, se bateu irregular no dia 31 de julho de 24 e no dia seguinte vocês conseguiram regularizar a situação do profissional, automaticamente já vai ser regularizado o critério. E o novo batimento, como eu falei, sempre em 31 de julho de todo ano, 25, 26, 27 e por aí sucessivamente.
No caso de gestor de recursos e comitê de investimentos, a verificação é sempre prévia. Por que é sempre prévia? Porque já é uma certificação consolidada no segmento, desde lá de 2008 para gestor de recursos e 2012 para comitê de investimentos. Então, nesse caso, tanto o gestor quanto o comitê já tem que começar os mandatos certificados. Então, se o batimento lá em 31 de julho, que foi quando começou a obrigatoriedade do requisito, for regular, deverá manter a regularidade diária. Então, se no dia 1º de agosto de 24, deu algum problema com algum profissional, naquele dia, no dia seguinte ao batimento, já vai ser irregularizado o critério. E se ficou irregular lá em 31 de julho de 24, a regularização também é diária, certo? E, como eu falei, o batimento é diário no caso de investimentos. No frigir dos ovos, para dirigente, a irregularização é uma vez ao ano, sempre em 31 de julho, e a regularização é diária. Para comitê de investimentos, tanto a regularização quanto a irregularização são diários, certo? Ah, Gustavo, mas o meu estava irregular lá em 31 de julho de 24 e não ficou como irregular. O CADPREV apontou como em análise. Por quê? Porque o Ministério, com medo de ter algum problema de batimento, algum bug, como chamam, né? Todo mundo que ficou como irregular lá no batimento do ano passado ficou como em análise para não prejudicar uma possível emissão do CRP por problemas no CADPREV, certo? Mas vocês já devem ter recebido o ofício circular nosso, que diz que 31 de julho de 25 agora, a chave vai virar. Então, quem estiver em análise vai passar a ficar irregular. Então, se o RPPS de vocês estiver com critério lá de requisito de dirigentes e membros colegiados como em análise, é porque, na verdade, está irregular e vocês precisam sanar a irregularidade para, em 31 de julho, quando a chave virar, vocês não serem prejudicados em uma possível emissão de CRP. Perfeito? Dois temas que são muito batidos, mas que a gente recebe consultas diariamente, semanalmente pelo menos, lá no nosso e-mail da comissão. Se você tem certificação de dirigente no nível básico ou de investimentos no nível básico, você está automaticamente habilitado para exercer as funções de conselheiro deliberativo e conselheiro fiscal. Então, a certificação de dirigente de investimentos vale para o conselho deliberativo e fiscal, certo? A recíproca não é verdadeira. E se eu sou dirigente e também sou responsável pela gestão do recurso, ou sou dirigente e sou membro do comitê de investimento, eu preciso ter as duas certificações? Sim, vai precisar ter as duas de acordo com o poste no ISP para dirigente e o montante de recursos para investimentos a partir do ano que vem. Agora, nível básico para as duas, certo? Apesar disso aí já ser muito consolidado, ser batido no manual desde as primeiras versões, até hoje a gente recebe questionamentos, e-mails perguntando se a pessoa que é dirigente e membro do comitê precisa das duas certificações. Sim, precisa. O programa de qualificação continuada, que a gente vai falar agora, está em voga porque certificações vão começar a vencer no ano que vem, então os profissionais já estão começando a ir atrás da renovação. Então, qual é o objetivo dele? É o desenvolvimento profissional por meio de constante processo educativo, mediante comprovação de atividade de formação, capacitação e atualização. A renovação nele é sempre no mesmo nível, sem necessidade de ser submetido a novo exame. Vocês têm que ficar atentos por quê? Porque se vocês tirarem a básica até o final desse ano, ela está válida até o seu vencimento. Mas se vocês forem fazer o PQC vai renovar a certificação de vocês na básica. E a partir de 26, quem precisar da intermediária avançada, o PQC não vai servir. Vai ter que escolher uma das outras modalidades de certificação. Exame por prova, título de experiência ou o curso de capacitação profissional. Então, fiquem atentos, que o PQC renova sempre no mesmo nível. E quais são as condições? Vocês têm que aderir ao programa até 3 meses antes do vencimento da certificação. Então, se a certificação vai vencer lá no final de 29, dezembro de 29, vocês têm até lá setembro, outubro, para fazer a adesão junto à entidade certificadora e comprovar o atendimento aos critérios. E, como eu falei, comprovar as atividades realizadas nos 3 exercícios, nos 3 anos civis seguintes à data da certificação anterior. Isso aqui está dando muita dúvida.
Como é que vai funcionar? Vamos fazer um exemplo. Vocês tiraram certificação em 2024, não importa o dia, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não importa o dia. O PQC de vocês vai valer 25 o primeiro ano, 26 o segundo ano, 27 o terceiro ano. 28, que é o ano do vencimento, não vai valer o PQC. Não importa a data de vencimento. São aqueles 3 anos intermediários, os 3 anos completos que vocês estão certificados. Por que a gente está fazendo isso? Alterou isso no manual, porque os certificadores estavam com muita dificuldade de fazer esse controle. Tem gente que tira a certificação 1º de janeiro, dia 2, 3, lá, 365 dias que a pessoa pode tirar a certificação. Então, fazer essa contagem de, sei lá, 3 de fevereiro de um ano a 3 de fevereiro do outro, o primeiro ano do PQC. Isso estava dando muito trabalho, ia dar muito trabalho e problema para a certificadora fazer esse controle de prazo. Então, a gente fechou dessa maneira. Vou repetir para ficar bem claro. Então, tirou a certificação em 2024, não importa a data. 2024, nenhuma atividade que vocês fizerem vai valer para o PQC. Vai valer 2025, 2026 e 2027, certo? E cada ano vocês vão ter que comprovar os 30 créditos. 30, 30, 30, certo? Então, como eu falei, obtenção da pontuação mínima de 30 créditos anuais durante o programa. Ah, Gustavo, mas eu fiz 60 pontos no primeiro ano, eu posso jogar 30 pontos para o segundo? Não, não pode. Vocês podem fazer 800 pontos no primeiro ano. No segundo, vocês vão ter que fazer 30, no terceiro, vocês vão ter que fazer 30 também, certo? E, no mínimo, 10 créditos anuais vão ter que ser em eventos como congressos, seminários, como esse que nós estamos aqui. Dos 30, 10. E os outros 20 podem ser em congressos ou não. Qual é a beleza do PQC? Um evento como esse aqui tem em torno de 15 e 16 horas. Então, vocês comprovando a participação, em 2 eventos anuais, vocês matam os 30 créditos, certo? Porque podem ser 30 créditos só em congressos, mas tem que ser um mínimo de 10, mas podem ser os 30. Então, em 2 congressos que vocês participem, que tenham pelo menos 15 horas cada um, vocês já bateram os 30 créditos anuais. Então, é muito tranquilo o PQC, muito tranquilo. E como funciona a pontuação? Existe uma quantidade mínima de horas por tipo de evento. Então, num congresso aqui, na penúltima linha, vocês têm que comprovar pelo menos 8 horas para receber um crédito por hora. Se vocês comprovarem 7 horas e 59 minutos nesse congresso aqui, vocês vão contar 0 pontos por PQC. Se vocês comprovarem 8 horas nesse congresso, vocês vão contar 8 créditos para o PQC. Comprovou às 15 horas, 15 créditos. Então, no mínimo, 8 horas tem que ser comprovado para contar um crédito por hora. Perfeito? Cursos, encontros e workshops. Comprovou 1 hora, conta um crédito por hora. 2, 3, 4, 10 horas vão contar os 10 créditos. No caso de curso, vocês podem usar até 20 créditos. Por quê? Porque 10 tem que ser em congresso, na linha de cima, certo? Aí, como eu falei lá no início, nesse caso aqui, o cursinho da consultoria lá que vocês fizeram de 1 hora, 2 horas, para atualizar vocês da 4963, por exemplo, conta para o PQC. Não conta para o exame por prova de título de experiência, mas para o PQC conta. Ok? E nós temos na tabela de baixo a pontuação máxima anual por evento. Então, se você cursar graduação, pós-graduação naquele ano, você pode contar até 20 créditos. Vocês têm que comprovar no mínimo 12, no máximo 20 créditos. Por que no máximo 20 créditos? Porque no mínimo 10 tem que ser em congressos. Perfeito? Se ficou alguma dúvida, no final a gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? Como eu falei, só serão considerados créditos se atendido a quantidade mínima de horas. Pontos não acumuláveis de um ano para o outro, como eu já falei. Bateram lá 90 pontos no primeiro ano, vai zerar para o segundo, vai ter que conseguir 30 no segundo e 30 no terceiro. E graduação, apenas cursos autorizados pelo MEC voltados para RPPS.
certo? No exame por prova, título e experiência, a formação acadêmica não precisa ser voltada para a RPPS, só precisa ser naquelas áreas lá, contabilidade, atuária, economia, direito. No caso do PQC, o curso tem que ser voltado para a RPPS, a graduação, a pós-graduação tem que ser em RPPS. Perfeito? Por fim, o curso de atualização profissional. Ele vai ser para renovação, como eu já falei, e só vai poder fazer quem obteve a certificação anterior em uma das outras modalidades. Prova, título, experiência, curso de capacitação ou pelo próprio PQC. Vocês podem renovar a renovação nesse caso, né? Você fez o exame por prova, depois fez o PQC e depois fez o CAP. Vai ser realizado por entidade credenciada que também ofereça o curso de capacitação profissional. A grade curricular, da mesma maneira que o CCP, é avançado para dirigente em investimento e intermediário para conselheiros. A certificadora pode excluir temas básicos com o objetivo de reduzir carga horária, mas devendo incluir atualizações normativas e relevantes de cada tema principal. O que isso significa? Temas como quais são os benefícios que podem ser concedidos pelo RPPS a partir da emenda 103. Isso é um tema tão batido que o curso de atualização profissional não precisa abordar. Certo? Ou o que é um RPPS, o que é um sistema previdenciário. Esse tipo de tema não precisa ser abordado. Agora, qualquer norma nova necessariamente precisa. Então, esse ano, se Deus quiser, vai sair a nova resolução do Conselho Monetário Nacional. Com certeza, esse tema tem que ser abordado no curso de atualização profissional, independente se é de dirigente de investimentos ou de conselheiros. Tem que ser abordado, porque é uma atualização muito relevante. A aprovação deverá atender critérios de aproveitamento mínimo das avaliações de aprendizagem, controle de frequência e outros definidos pela certificadora. Então, são os requisitos que a entidade certificadora vai colocar lá no edital para aprovação de vocês. E a carga horária deverá atender, no mínimo, 50% do curso de capacitação profissional da certificadora. Ou seja, conselheiro vai ter um mínimo de 30 horas para atualização profissional, dirigente um mínimo de 40 horas e investimentos um mínimo de 50 horas. 50% lá daquela carga horária que eu falei do curso de capacitação profissional. Perfeito? Bom, então, na parte de certificação profissional, era isso que eu tinha para falar. Hoje nós temos quase 18 mil profissionais certificados. Esperamos bater 20 mil profissionais em breve. Eu vou falar agora um pouquinho do Manual do Progestão. Vai ser bem mais curta essa parte. Eu vou falar do nível de acesso, que é o nível que foi criado no final do ano passado. E vou falar de uma alteração relevante que foi feita no manual, que é naquela ação da base de dados, controle de base de dados. Okay? Não vou passar pelos conceitos de progestão, nem ação por ação no manual, por conta do tempo. Eu precisaria de mais 1 hora só para falar sobre isso. Então, vamos falar aqui do nível de acesso. Ele é um nível que ele fica abaixo do nível 1. Hoje, o progestão é dividido em 4 níveis de aderência, do 1 ao 4. O 1 mais simples, o 4 o mais complexo. E para estimular o ingresso dos RPPS de pequeno porte, principalmente, no progestão, a comissão criou o nível de acesso. Ele é um nível inicial e ele é feito com auditoria não presencial, principalmente para reduzir custo para o RPPS, que os que têm auditoria presencial, a certificadora cobra um valor bem mais alto para poder comparecer presencialmente. Ele é utilizado apenas como primeira certificação, não é renovável, ou seja, conseguiu tirar o nível de acesso, está válido lá por 3 anos, acabou, não pode mais renovar. Ou vai ficar sem a certificação, ou vai ter que ir para um dos 4 níveis de aderência. Conta apenas com 8 ações, contra 24 ações que tem nos outros níveis. São 4 de controle interno, 3 de governança corporativa e 1 de educação previdenciária. Nós escolhemos as ações que achamos mais relevantes para ter no nível de acesso. Daqui a pouco eu vou falar quais são. Ele é mais simples e adaptado à realidade de RPPS de menor estrutura, mas é aberto a todos. Se um Estado quiser tentar certificar no nível de acesso, ele pode, uma capital, mas a intenção realmente é que os RPPS de menor estrutura tenham acesso a ele. São aqueles que ainda não conseguem atingir as ações do nível 1.
visa facilitar o ingresso dos RPPS ao Progestão, já tinha comentado. Tem um manual específico só para o nível de acesso, contendo modelos de plano de trabalho, mapeamento e manualização dos processos. Terá uma oferta de trilha de capacitação permanente para o Progestão RPPS. A Márcia, nossa colega lá do Ministério, que está fazendo vídeos para essa trilha de capacitação. E, por fim, daqueles incentivos todos que as normas dão para quem tem progestão, tem incentivo na área de atuária, tem incentivo de investimentos, no aumento dos limites lá da resolução, tem incentivo no perfil do investidor, para você ser qualificado como investidor qualificado ou profissional. O nível de acesso não tem nenhum desses incentivos, apenas o benefício dos 20% da taxa de administração previsto lá no artigo 84. Ou seja, o RPPS que fizer a adesão, não é a certificação, né? Fizer a adesão ao Progestão para tentar pleitear o nível de acesso, pode ter aqueles 20% a mais de recursos de taxa de administração para poder tocar o programa. Então, as ações de nível de acesso são esses, que é o mapeamento de arrecadação ou benefícios, manualização também dessas duas áreas, certificação de dirigentes conselheiros, gestão e controle da base de dados cadastrais de servidores, governança corporativa é o relatório de governança, planejamento e transparência, e educação previdenciária, plano de ação de capacitação. Então, são só 8 ações contra 18 ações que são exigidas hoje para o nível 1. Então, menos da metade, certo? Realmente é para incentivar aquele primeiro passo do RPPS ao programa, para depois, quando ele vê que é viável o nível 1, ele tentar fazer um upgrade para o nível 1 ou para o nível 2, por exemplo. Então, o nível de acesso era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar do item 3.1.6 do manual, que é a gestão e controle da base de dados cadastrais, que foi uma alteração bem relevante que nós tivemos no manual da versão 3.5 para 3.6. O que acontecia? Até a versão 3.5, o atendimento dessa ação estava gerando muita dificuldade para os RPPS, por conta da maneira que ela foi estruturada. Então, houve uma revisão completa nessa ação. Então, ela apresenta solução para os desafios da apuração das informações cadastrais dos segurados. A ação se sustenta em 2 pilares hoje, que é o e-social e o recenseamento previdenciário. Perfeito? Então, o e-social, ele constitui a base cadastral do RPPS, certo? Que vai ser utilizado lá na variação atuarial. Está previsto lá no artigo 12 da emenda 103 e hoje já está também na nossa portaria 1467. Então, a base cadastral vai dar suporte à avaliação, como eu comentei, conforme o artigo 47 da 1467. Deve haver coerência entre as informações do e-social, da folha de pagamento e do DIPR. Pode haver alguma divergência? Pode, mas para fins de atendimento a essa ação do Progestão, a divergência tem que ser no máximo 5%. Passou de 5% é considerado uma divergência de risco. Nós temos eventos obrigatórios aí, que eu não faço a menor ideia quais são, só tem esses números aí. Temos eventos facultativos de envio, porém são recomendados, são aqueles referentes à saúde e segurança no trabalho. E, para fins de certificação, não será exigido o envio dos eventos dos segurados vinculados ao RGPS. Apesar de eu não saber o que significa esse monte de números aí dos eventos, eu trouxe uma tabela que diz exatamente o que representa. Então, se quiserem bater foto. Lembrando que essa apresentação vai ficar disponível para vocês junto à BIPEM, tá? É só pedir para eles. Vou passar, tá? Então, recenseamento previdenciário é o conjunto de procedimentos que mantém atualizada a base cadastral, ou seja, atualizado o e-social. Ele é feito com base em validação cadastral, no prova de vidas e no batimento do CIRC de nome e dependentes. E qual a base normativa para o censo previdenciário? Para os aposentados e pensionistas, é a Lei 10.887, que obriga o recenseamento a cada 5 anos.
E para os segurados ativos? É uma pergunta genuína. Qual é a base legal? Qual é a base legal em parâmetros gerais? Assim, qual a lei federal que obriga o recenseamento de segurados ativos? Alguém poderia me responder essa pergunta? É uma pergunta séria, porque nós na comissão discutimos bastante sobre isso, nós não achamos uma lei federal que obrigue o recenseamento de servidores ativos. Contudo, apesar de não existir uma previsão legal expressa, o artigo 47 da 1467 estabelece a necessidade das informações atualizadas e consistentes de todos os segurados da RPPS. Então, em termos de norma infralegal, nós temos a exigência do recenseamento previdenciário dos ativos. Se alguém souber alguma norma federal, alguma lei federal que obrigue, vocês, por favor, depois me procurem e me digam, porque nós realmente não achamos essa previsão. Então, a validação cadastral. O censo deve realizar minimamente a atualização e validação cadastral permanente desse rol de dados aqui. Eu não vou ler não, mas é aquele rol lá de CPF, data de nascimento, etc. Para saber se o segurado, quem são os segurados e os dependentes. E é recomendável que o ente federativo busque as informações relativas a tempo de contribuição e valor de salário de contribuição em outros regimes previdenciários anteriores ao ingresso no respectivo ente, para fins lá da compensação previdenciária, certo? Agora, a nova versão do manual permite duas modalidades de censo, o presencial e o digital. O presencial, para ativos aposentados e pensionistas, no mínimo a cada 5 anos, por meio de coleta de informações, com entrevistas e questionários. Ele vai ser considerado efetivo se a taxa de comparecimento atingir, no mínimo, 80% para ativos aposentados e pensionistas. Pessoal, é 80% para cada grupo desse. É 80% para ativos, 80% para aposentados e 80% para pensionistas, ok? E temos agora o digital. Servidores ativos a cada 4 anos para a RPPS de Estado, DF e municípios de grande porte e a cada 3 anos para os demais RPPS, com um mínimo de 80% de participação. E aposentado e pensionista vai ser por meio do prova de vidas ou da pesquisa do nome e dependente no CIRC, deixando bem claros que é ou prova de vida ou o batimento do CIRC. O manual, inclusive, essa versão do manual está deixando um pouquinho confuso. Tem uma hora que fala ou e tem hora que fala e. Mas é ou usa o prova de vidas ou usa o CIRC. Não é obrigatório fazer os dois. E os censos podem ser realizados por modelo híbrido, parte presencial, parte digital, devendo identificar a parcela de participantes em cada modalidade, para fim de controle de periodicidade. O prova de vidas, ele é realizado no CadPrev, prova de vidas, tem um módulozinho lá especificamente para isso, ou em processo próprio ou contratado do RPPS, desde que haja para esse último normatização disciplinando o procedimento, realizado anualmente, preferencialmente na data de aniversário, com bloqueio de pagamento, se não for realizado, ok? Se a pessoa não realizar a prova de vida, bloqueia o pagamento do aposentado ou do pensionista. É importante que o órgão tenha rotina de atualização da situação dos aposentados e pensionistas na folha de pagamento e social nos casos de detecção de óbito. No caso do CIRC, o procedimento de validação de informações do nome de beneficiário da existência de dependente deve ser realizado periodicamente, em intervalos não superiores à periodicidade da prova de vidas, ou seja, anualmente, ok? E se o ente não possuir o batimento com o CIRC, realizar validação cadastral dos dados, mudança de nome, inclusão ou alteração independente, no mesmo formato dos ativos, de forma presencial ou digital. Vou repetir mais uma vez, não é obrigado a fazer prova de vidas e CIRC, é um ou outro, para fins de atendimento dessa ação no Progestão. Importante enfatizar que, para os 4 níveis, do nível 1 ao nível 4, a ação é igual, porque em várias ações do manual, a ação para nível 1 é de um jeito, 2 é de outro, 3 é de outro, 4 vai ficando mais complexo à medida que vai aumentando o nível. No caso dessa ação, ela é igual para todos os níveis, inclusive lá no nível de acesso. Perfeito? Pessoal, era isso que eu queria falar. Eu não discorri tanto sobre progestão, porque como a certificação
está vencendo aí o prazo em 31 de julho, eu achei melhor dar mais ênfase à certificação. Mas obrigado aí pela atenção de vocês e daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, certo? Obrigado. Obrigada, Gustavo. É sempre muito importante, sempre muito bom saber que o RBPS caminha nessa trilha de capacitação, de conhecimento e certificação. A gente falava, eu e o João Gomes aqui, meu colega João Gomes no início, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que a certificação vai ser a solução para os grandes problemas de trocas, às vezes de indicações políticas, e eu não estou nem dizendo, não estou nem entrando no mérito se isso é bom ou isso é ruim, muitas vezes isso é bom, mas o fato da pessoa chegar e se certificar e ter que ser certificada, realmente para a gente é um alento em termos de RPPS. A gente sabe que o caminho é esse e a gente agradece, Gustavo, tanta dedicação, tamanha dedicação aí de toda a equipe, e eu sei que você faz isso com muito afinco, e eu já passo a palavra, muito obrigada, Gustavo, a palavra para o Gilvan. Vamos lá, Gilvan, eu tenho que oficialmente contar o seu, senão, né, Lúcia, a gente precisa contar o currículo dele, né? O Gilvan é presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Goiás. Isso. Muito obrigada. Obrigado, Jocelane. Bom dia, obrigado, bom dia a todos. Inicialmente, queria parabenizar aqui o nosso amigo Gustavo pela bela aula que ele deu para a gente, né? O Gustavo é muito didático e muito atencioso nos detalhes. E essa questão da certificação é muito importante, porque há detalhes que às vezes a gente vai deixando passar e chega um momento que precisamos entender. Então, parabéns, Gustavo. O Gustavo é um nosso colega também na comissão de certificação, eu também faço parte dessa comissão. Como é que muda isso aqui? Assim, eu componho aí a certificação profissional por meio do Conaprev, né? E tem sido, da minha parte, um aprendizado muito grande, porque além de estar na condição de gestor, de requerer, de precisar ser certificado, eu também atuo lá como vendo as nossas necessidades, né? Como dirigentes, como representantes dos RPPS, do que é importante para um processo de certificação. Tanto a certificação profissional, quanto a certificação institucional. E depois dessa bela aula do Gustavo, eu vou aqui, num tempo muito rápido, né, Jocelane? Apenas passar o nosso caso, a nossa experiência prática com a certificação, e já de antemão dizer a vocês que certificação profissional e institucional, como bem disse a Jocelane, reforçam a nossa gestão previdenciária. Nosso trabalho do dia a dia reforça a nossa visão para a sociedade, do compromisso que nós temos com a gestão dos recursos, com a previdência no futuro. Então, é um sinal que a gente dá à sociedade, aos segurados, de que nós estamos cuidando do futuro e tendo uma ótima atenção com o recurso público, né? Nós somos de entidades que muitas das vezes têm déficit previdenciário, e esses déficits demandam recursos do Tesouro Estadual, Tesouro Municipal, que são, no final das contas, os impostos dos cidadãos. Então, quanto melhor a nossa prática de gestão, menos demanda de recursos a gente tem. E eu estou lá na Goiás Prev desde 2019, e isso também tem sido outro aprendizado muito rico para mim, porque nesse período a gente também conseguiu entregar alguns pontos importantes para a sociedade, em que eu destaco particularmente a reforma da Previdência, que é um ponto necessário, importante, fundamental para o futuro. Lá no estado de Goiás, nós realizamos a reforma da Previdência já em 2019, quando estava em discussão no Congresso Nacional. O governador Ronaldo Caiado tomou a iniciativa de, tendo em vista que o Congresso Nacional retirou estados e municípios, já tomou a iniciativa de aderir às regras da União. Ou seja, que fosse aprovada lá, seriam as mesmas do estado de Goiás, e assim o fez. Então, a nossa reforma é uma adesão à União. O que mudar na União, eventualmente, no futuro, já automaticamente muda no estado de Goiás. E também realizamos, enfim, segregação de massa, e, posteriormente, investimos muito na qualificação e na certificação dos nossos profissionais. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui no que diz respeito à progestão,
mas eu acho que é um ponto importante que o Gustavo trouxe aqui nos níveis, né, de 1 a 4, e agora esse nível inicial, e os níveis dizem respeito à aderência de cada entidade, de cada fundação, de cada autarquia previdenciária, de cada unidade gestora, a aderência para o seu trabalho do cotidiano. Mas o fundamental é estarmos certificados, né? A certificação profissional é um excelente sinal que nós adotamos melhores práticas de governança, de gestão de riscos na nossa atuação diária da Previdência. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos certificar e o nosso nível de aderência no dia a dia é que vai demonstrar o nosso trabalho. Então, lá em Goiás, a gente também fez esse esforço, até então não havia a certificação institucional do Progestão, e a gente investiu fortemente nesse trabalho. À época, quem coordenou foi a nossa diretora Milena, que está aqui também, faz parte da Copa Júri, coordenou esse trabalho, e a gente conseguiu convencer também o governo do Estado, convencer o governador, e ele assinou lá o termo de adesão, encaminhando ao Ministério da Previdência, lá em final de 2021, para que a gente pudesse atuar, e lá no final de 2022 nós fomos certificados no Progestão. Esse ano agora já encerra, né, o nosso primeiro certificado. Fomos certificados inicialmente no nível 2 e estamos investindo fortemente para atuar na certificação do nível 3. E acho que, assim, legados importantes que a gente tem com a certificação. Primeiro é a questão da governança. Governança, eu entendo que é chave, uma variável chave para melhor gestão da Previdência. Então, a gente conseguiu consolidar o trabalho dos órgãos colegiados, uma atuação mais sinérgica, cada um com a sua atribuição, porém sempre somando para o trabalho da gestão, seja no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, a nossa diretoria executiva, o Comitê de Investimentos. Então, essa sinergia de trabalho foi um resultado da nossa certificação no Progestão. Então, certificar contribui fortemente para isso, né? Nós também tínhamos um grande problema no que diz respeito à gestão de recursos, em que os nossos recursos eram geridos pela área que faz pagamentos. Então, é uma coisa muito complexa, não tinha tempo de verificar se estávamos ou não em conformidade com os normativos, com a resolução do Conselho Monetário Nacional, e aí nós resolvemos investir com foco no equilíbrio financeiro e atuarial, em constituir uma área que tratava da gestão de ativos e passivos, né? Então, é a área que olha tanto como evolui a nossa obrigação e como nós devemos entregar em termos de retorno dos nossos investimentos para garantir o cumprimento da obrigação. Hoje a gente tem a diretoria de gestão de ativos e passivos, está aqui o Leonardo, que é o nosso diretor da área, que tem atuado aí fortemente, e também o ponto da manualização e do mapeamento, que trouxe bem o Gustavo aqui. É comum a gente, digamos assim, identificar gestores, gerentes, enfim, responsáveis por determinadas áreas, em que as pessoas dizem que eles são insubstituíveis. Se essa determinada pessoa deixar a área, para a área. Isso acontece quando você não tem mapeamento e manualização das suas atribuições. Então, isso aqui é para mostrar que um determinado profissional é competente e importante, mas ele não é insubstituível porque as áreas são manualizadas. Isso é um legado do Progestão. E também olhar o planejamento estratégico, porque a gente tem que tratar a Previdência no longo prazo, ter metas de longo prazo, ter indicadores onde nós possamos medir as nossas estratégias no longo prazo. Esse é um outro legado também do Progestão na nossa certificação. Outro ponto importante, e esse é um trabalho que a gente também tem atuado fortemente, que é a educação previdenciária. O processo de educação previdenciária é fundamental, e esse pilar que traz o Progestão enriquece fortemente o trabalho de cada um dos gestores das áreas de previdência e a relação com as pessoas que nos demandam, confiam no nosso trabalho, que são exatamente os segurados. Então, o programa de educação previdenciária é fundamental, e hoje a gente atua lá no estado de Goiás, realizando encontros com as secretarias, com os órgãos, com poderes, para a gente discutir o futuro da Previdência. É um processo importante, porque a gente trata da visão geral de como funciona a estrutura, a autarquia previdenciária,
E também a gente mostra como são as regras de aposentadoria, como funcionam os cálculos de benefícios. A gente faz um processo de formação também com as áreas de recursos humanos de cada um dos RHs, porque inicialmente o processo de aposentadoria começa lá, para que ele seja bem instruído, ele começa na sua área de recursos humanos. Então, esse ponto aí foi fundamental também, e é mais um legado que a gente traz do Progestão. E, posteriormente, a gente investe na certificação profissional. No que diz respeito, no nosso caso, ao Progestão, nós temos desafios importantes. Primeiro, é fundamental que tenhamos uma área de controle interno, né? Uma área que possa mensurar e acompanhar o trabalho de cada uma das áreas da autarquia previdenciária. Então, é fundamental criar uma estrutura de controle interno que tenha essa capacidade de gerar relatórios, de trazer os feedbacks de como os nossos trabalhos, os nossos desafios estão evoluindo. Segundo, o censo previdenciário, que trouxe muito bem aqui o Gustavo. O censo previdenciário é fundamental para a gente efetivamente calcular e ter clareza e ter confiança no tamanho da nossa obrigação. Não tem como identificar, saber qual o tamanho do nosso passivo atuarial se nós não temos um censo previdenciário consistente, se a gente não tem uma base de dados que realmente reflita a realidade da previdência de cada um dos estados e dos municípios. E um outro desafio importante é ter quadro próprio, né? O quadro próprio não necessariamente depende da autarquia, porque nós somos um órgão vinculado à administração pública. Portanto, cabe ao chefe do Poder Executivo esse trabalho. Mas a gente sabe da importância de termos uma autarquia qualificada, com pessoal próprio e treinado e que tenha, digamos, estabilidade naquele trabalho. A Previdência é um trabalho de longo prazo, então é importante ter o quadro próprio. No que diz respeito à certificação profissional, eu aqui vou passar rapidamente, porque o Gustavo já detalhou, mas esse é um ponto importante, né? Assim, a gente sabe que já tem um tempo que se exige a certificação profissional dos gestores, desde 2008, mas isso foi avançando muito mais aí a partir de 2020, e aí, mais uma vez, a gente não pode deixar de parabenizar o Ministério da Previdência por fazer esse trabalho, sempre um trabalho compartilhado, né, sempre ouvindo as áreas, sempre ouvindo os órgãos, as autarquias, os estados. Então, essa construção é muito colegiada e o sucesso do programa de certificação profissional certamente decorre dessa relação parceira que tem o Ministério com todos os órgãos e gestores previdenciários. Aqui também eu vou passar rapidamente, mas muito mais sobre os objetivos da certificação, obviamente que é sempre qualificar e preparar melhor os dirigentes e dar um sinal, mais uma vez eu reforço isso, um sinal para os nossos segurados e para a sociedade, que a gente tem um bom cuidado com a gestão previdenciária. Lá, no nosso caso, a gente construiu esse processo de certificação profissional em 3 etapas, né? Primeiro é trazer essa sensibilidade, conversar com as pessoas, da importância de ter a certificação profissional. Como é algo novo, a despeito de ter começado lá em 2008, mas para a gente era muito novo, a gente precisa sensibilizar as pessoas. Você tem conselheiros que, enfim, vêm de representação dos órgãos, dos entes, né, dos poderes, né, tem conselheiros que vêm da representação dos servidores, que têm lá as suas atuações finais e que, às vezes, tratam a participação num conselho deliberativo, no conselho fiscal da autarquia previdenciária, como forma secundária, né? E aí não entendem a necessidade de ter essa certificação profissional. E talvez não compreendam, como bem disse aqui a Jocelaine, da importância de ter mais estabilidade e evitar que hajam mudanças políticas muito súbitas, né? Acho que você trouxe essa questão que é bom a gente entender que a indicação política não é o problema. O problema é trazer um profissional que não esteja preparado para cumprir a sua atribuição, né? Indicação política faz parte. A gente que está como gestor, a nossa escolha decorre do governo do Estado, do governador, do prefeito. Então, é uma escolha política. Mas, obviamente, ele tem que fazer essa escolha com base em critérios técnicos.
A escolha política baseada em critérios técnicos. Não adianta você botar lá um deputado que nunca estudou absolutamente nada de Previdência, ou um ex-deputado, enfim, ele não vai fazer nada. Mas se for um ex-deputado empenhado e que tenha qualificação e formação, está ótimo. O objetivo final é ter bons gestores na Previdência, independente de ser político ou não ser político, mas e aí o trabalho de sensibilização ajuda bastante nesse sentido. Depois nós investimos na capacitação e, enfim, a certificação. Hoje a gente tem lá na autarquia, todos os nossos dirigentes, a gente identificou para quem que nós buscaríamos para sensibilizar para esse processo de certificação. Então, foram todos os membros dos conselhos deliberativo e fiscal, o nosso comitê de investimentos, os nossos dirigentes, né, e tomamos também uma iniciativa de sensibilizar os gerentes, né, os chefes de áreas setoriais. Né. O gerente de hoje será o diretor de uma autarquia previdenciária, o presidente de uma autarquia previdenciária amanhã. Então, ter essas pessoas sensibilizadas para a necessidade de, além de fazer o seu trabalho no dia a dia, mas buscar formação e qualificação, é fundamental. Então, a gente investiu muito em pegar esse nível de gestão abaixo das diretorias, abaixo dos conselhos, para que eles realmente buscassem esse processo de formação. Então, lá no nosso caso, são os nossos chefes, nossos gerentes, nossos assessores diretos, eles contribuíram muito. E aí a gente contratou uma empresa de treinamento. No nosso caso, era um período inicial, então a gente precisava treinar as pessoas. Né? Como é que você vai fazer uma prova de certificação sem estar treinado? Como é que você vai botar um conselheiro para entrar numa prova e dizer, ó, você tem que estudar aqui o manual, estudar a portaria 1467, ler a resolução do Conselho Monetário Nacional 4963, sem que essa não seja a sua atividade principal, né? E que talvez não seja a expertise dele. Então, a gente precisava treinar esse pessoal. E aí nós contratamos uma escola, né, uma empresa de treinamentos, para dar o curso efetivamente de quais eram os pontos relevantes para o treinamento, para a certificação. Foi um curso ali de 42 horas, nós tivemos uma aula presencial, inaugural, tivemos aulas online síncronas, ou seja, o professor estava lá e a gente estava assistindo e tinha essa relação de tirar as dúvidas, e também tivemos aulas online gravadas para o pessoal, nos outros momentos, poder ter acesso a todos os treinamentos. Então, foram 64 profissionais capacitados nesse período. Nós hoje lá somos uma autarquia de pouco mais de 200, então a gente treinou 1/3 da autarquia, mas todo o corpo dirigente foi treinado nesse período, sejam conselheiros, gerentes, chefes de setoriais e a diretoria executiva e membros de conselho. E aí, na segunda parte, foi exatamente realizar a prova, né? Então, hoje, todos os nossos profissionais, os dirigentes, foram certificados. A gente tem ali 12, no total dos 12 membros, depois eu vou passar lá adiante quantos foram certificados, mas, no geral, a gente tem 51 certificações, ou seja, daqueles 64, 51 profissionais fizeram a prova de títulos, né, Gustavo? Prova de títulos e experiência, e são certificados atualmente. Isso reforça muito, gente, acho que é importante a gente ter sempre essa convicção, reforça demais o diálogo entre áreas, porque as pessoas são todas preparadas e treinadas e vão para além do seu trabalho do dia a dia. Uma prova de certificação trata além do seu tema, do seu trabalho cotidiano, mas do trabalho de outras áreas. Então, quem está lá na área de previdência entende um pouco como funciona a área de investimentos, né? Isso contribui demais para o avanço e para a melhoria do trabalho profissional. E aí eu queria só agradecer, dizer a vocês que certificação é um requisito, mas é muito mais que esse requisito, porque é esse sinal de confiança que a gente traz para a sociedade, é esse sinal de confiança que a gente traz para os nossos segurados. Queria finalizar parabenizando a ABIPEM por esse gigante congresso aqui. A ABIPEM sempre realiza grandes eventos, e esse congresso de previdência, que é o maior do Brasil, e parabenizar a diretoria, e em especial parabenizar o João Figueiredo, que
é uma pessoa de uma reputação moral irretocável, teve um período aí muito difícil, mas esse período foi superado graças à capacidade, à competência e o respeito que ele tem no segmento e, acima de tudo, a reputação moral que ele tem. Obrigado e estamos aqui à disposição. Um abraço. Muito obrigada, Gilvan. Realmente agradecer o João, né, que a gente sabe a capacidade e a competência para realizar esses grandes eventos. Então, acho que a gente já inicia, nós temos uns minutos, felizmente, para as perguntas, que sempre aparecem nesse momento. Nós temos algum... Ah, já tem escrita? Ótimo. Tá, excelente. Obrigada. É para o Gustavo, é isso? Suelen. Isso. Então, para o RPPS, a partir de 500 milhões, no caso de um servidor ser membro do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, e que já seja certificado em nível avançado, essa certificação atende aos dois, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos? 500 milhões, Conselho Fiscal e Comitê, nível avançado. Sim, atende as duas. Um dos slides que eu mostrei foi dizendo que a certificação de dirigente e de investimentos atende tanto ao Conselho Deliberativo quanto ao Conselho Fiscal. A de dirigente de investimento no nível básico atende conselheiros tanto no nível básico quanto no nível intermediário. Certo? Ótimo. Alguém quer falar? Você leva lá, por favor? Se puder falar o nome, a Suelen é do IGPREV Pará, isso? Vamos colocar o nome e de onde é. Acho que já é boa tarde, né? Me chamo Roberto, sou do Instituto de Previdência de Porto Velho, né, da Prefeitura de Porto Velho, Rondônia, IPAM. E o que... Muitas das vezes, o que traz muita dúvida em nós, eu esqueci o seu nome, embora botou lá, doutor, desculpa. Gustavo. Gustavo. São duas situações, né? Nessa gestão nossa que passou, que houve as eleições, passou uma situação, os servidores da gente, a gente é representante dos servidores. Né? Lá a gente usa o termo de eleição. Né? Então, todos os nossos colegas eleitos pelos servidores... tiraram a certificação. E a outra gestão passada, mais ou menos a metade tirou, que foi representante do Executivo. Então, essa gestão não ficou, foi substituída agora. E veio os novos, né? E vieram sem certificação. É claro que você falou agora que vai ter um prazo, né, para que eles possam estar tirando. E aí, como é que fica essa situação primeiro? Essa é uma das primeiras perguntas. Como é que fica? Eles vão ter esse prazo. Nós estamos certificados. E nós, lá do nosso Instituto de Porto Velho, tiramos a nossa certificação praticamente em dezembro de 2022. Né? Essa certificação do nível básico, ela vai valer, como o senhor colocou aí, isso que me preocupou também agora, né? Como é que ela vai ficar? Vai ser pelas renovações da certificação ou ela também vai ter o prazo limitado? Duas questões. A sua primeira pergunta foi os conselheiros que entraram agora, né? Eles têm até 30 de julho para certificar, 1/3, né? De cada conselho. Porque dia 31 vai ser feito o batimento. Se não tiver 1/3 certificado em cada conselho dos titulares, aí vai ficar como irregular o critério. Então, depois de julho, eles entrarão no intermediário? Não, até o final de 2025 só precisa tirar em nível básico. Pronto, a certificação. É que são dois marcos temporais diferentes. 31 de julho é o marco temporal do batimento do CADPREV. 31 de dezembro de 25 é a regra favorecida da certificação em nível básico atender todos os portes e montantes de recurso RPPS. Você tem até 31 de dezembro de 25 para tirar a certificação em nível básico e, durante sua validade, atender o critério. Em relação à sua segunda pergunta, tirou em dezembro de 22, certo? Nível básico. Aí ela está válida até dezembro de 26. Aí você pode renovar pelo PQC, se comprovar 23, 24 e 25
os créditos, comprovar o atendimento aos critérios lá do PQC, né? 30 créditos anuais naqueles eventos e tudo mais. Ou pode fazer uma nova prova. Então, entra na mesma regra Mesma regra de quê? do que você falou de, por exemplo, você usou 2024, então entra dentro dessa mesma situação. Então, veja, tirou a certificação em 2022, certo? Vence em 2026. 2026. Então, até o dezembro de 26, a certificação nível básico atende. O seu RPPS precisa de quê? De intermediário, avançado. Aí, se você for tirar uma nova certificação em 2026, aí vai precisar tirar intermediário ou avançado. Se for renovar pelo PQC, vai renovar no nível básico, se você tiver tirado o nível básico. Mas essa situação aí do nível intermediário, temos o nível básico. Você falou assim, se quiser, a gente pode fazer de novo o básico para valer mais 4 anos, mesmo tendo o nível básico. Se você fizer uma nova prova de nível básico até o final desse ano aqui, vai valer até o final de 29, né? 25, 26, 27, 28, 29. Você vai ganhar mais 3 anos aí, né? Ok. Sair daqui tirou as minhas dúvidas. E a gente é conselheiro fiscal. Lá a gente está como conselheiro fiscal de conta. Ok? Muito obrigado. Nada. Temos mais alguém? Acho que tinha alguém lá atrás? Não, aqui então. Bom dia, meu nome é Milena, eu sou diretora de Previdência da Goiásprev. Quero parabenizar o Gustavo, o Gilvan, pela excelente palestra. A minha pergunta é para você, Gustavo. Como o doutor Gilvan apresentou aqui para a gente, um dos nossos maiores desafios é a questão do censo previdenciário. E a gente sabe que esse é um desafio grande, porque, assim, principalmente dado aos RPPS que possuem um grande número de segurados, esse valor do censo previdenciário ele fica muito caro para o ente federativo. Então, por exemplo, no nosso caso, que nós temos aí, entre ativos, aposentados e pensionistas, cerca mais ou menos de 150 mil segurados, nós teremos aí um valor muito alto, na casa aí de 9 a 10 milhões, para poder fazer um censo previdenciário. Então, você colocou aqui uma nova possibilidade, né, para os entes de atender esse critério, que seria, no caso, a prova de vida. Além da prova de vida, você ter um cadastro dos segurados e, além disso, fazer o batimento com a questão do CIRC. Ou, né? Prova de vidas ou CIRC. Ah, certo. Prova de vida ou CIRC. Aí, a minha pergunta para você é o seguinte, teria como, não sei se o Ministério da Previdência fornece isso, ou se teria alguma forma, a gente queria verificar se realmente, assim, se a gente atende esse critério, se teria uma forma, assim, da gente fazer uma consulta, fazer uma pergunta, falar assim, olha, a nossa situação é essa, com essa situação, eu consigo atender esse critério? Perguntar, assim, fazer a pergunta, o questionamento formal pode, assim, aí teria que vai chegar lá no Ministério e vai ser distribuído para a área respectiva, né? Porque, assim, o censo é uma ação do Progestão, mas também é uma obrigatoriedade maior do que o Progestão, né? O que eu falei aqui de censo foi apenas para o atendimento à ação do Progestão. Aí eu realmente não sei como está detalhado na norma, não lembro assim como está detalhado na norma a questão do censo como obrigatoriedade, né? Mas formalizar o questionamento, sim. Aí não garanto que vai cair para a área da comissão de certificação. Pode ser que caia para a coordenação de acompanhamento legal, lá da Cláudia, por exemplo. Aí eu não sei como vai ser distribuído, não posso te garantir. Mas fazer o questionamento sem problemas. Obrigada. Ali. Eu sou a Mariela, do IPMC de Curitiba, ainda nessa mesma linha da doutora. Então, eu tenho o CIRC, então, a cada 5 anos eu posso, para atendimento do Progestão, rodar o CIRC do ativo e vai ser válido como censo previdenciário, é isso? Eu tenho que ver exatamente como está ali, porque eu sinceramente, não decoro os prazos, não.
Mas você pode Sim, fazer dentro daquele prazo. Você pode realizar o prova de vidas ou o CIRC para os aposentados e pensionistas, né? Isso, o aposentado e pensionista eu já faço isso, inclusive, até Não é dentro do não é prova a de cada- vida do Cadprev. Não é a tem cada 5 anos, já não. Salvo engano, o está como batimento. anual, né? Tá. E para o ativo eu também poderia usar essa mesma metodologia. Prova de vidas e CIRC, não. Mas o CIRC não. Oi? O CIRC eu não poderia utilizar para o ativo, é isso? Não, o ativo é o recenseamento, Só o recenseamento, né? tá. Tanto presencial quanto digital, né? Ok, obrigada. A Mariela coloca isso porque é uma das nossas dores. O Gilvan colocou, Curitiba, nós estamos exatamente nesse momento definindo internamente a realização do censo previdenciário. E muitas vidas, né? 50 mil vidas também. Então, é bastante significativo o que a gente gastaria. Ó, deixa eu só reafirmar o que eu já falei. O que eu estou falando aqui é para fins de progestão, tá? Não é de atendimento à portaria 1467, não. Estou falando sobre progestão. Perfeito. Gustavo, acho que esse aqui é o ponto importante, né? Porque uma questão é o requisito para o progestão. Que às vezes a gente faz lá o dever de casa, o cara crachado e bateu. Outra coisa é realmente buscar melhorar a qualidade das informações, né? Que vai resultar num bom cálculo atuarial, né? Mas eu acho que você foi bem esclarecedor no sentido de que talvez o CIRC resolva para o requisito do progestão, né? Isso aí é importante para a gente. Né? É isso. Mais alguém? Vamos lá. Me chamo Carla, sou diretora adjunta do município do Prev Lucas, município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. A respeito do censo, eu vi ali que de censo de ativos, né, que você colocou lá que não existe uma legislação que obrigue os servidores ativos a fazer o censo. Não existe uma lei federal. Nós temos muito problema na realização do censo de ativos. Eles não querem fazer justamente porque não existe uma legislação. Não sei se teria possibilidade de fazer alguma coisa para nos ajudar quanto a Mas isso. legislação existe. Foi o que eu falei, não existe uma lei federal, mas existe uma portaria federal que rege parâmetros gerais de RPPS, que obriga que o RPPS mantenha a base cadastral atualizada e consistente, que é o artigo 47 da portaria 1467. Então, sim, eles são obrigados a fazer. Aliás, o RPPS é obrigado a fazer o censo dos ativos com base na portaria 1467. E o aposentado e pensionista com base na lei 10.887 e na portaria 1467 também. Também. Tá, beleza, então, obrigada. Bom, nada. Vamos lá. Sou Ana Maria, conselheira de Santa Catarina. A minha pergunta vai para o professor Gilvan. Primeiramente, amei a sua fala. Gostaria que isso se tornasse realidade no Brasil todo. Como sensibilizar os gestores da importância dos conselheiros, de que eles, de fato, têm que ser capacitados, que não é uma função secundária, e sim a prioridade, que isso envolve muitas vidas, e que, se tivermos conselheiros não capacitados, o estrago pode ser muito grande. Agora eu quero a sua receita do bolo para levar e nós sensibilizarmos a todos. Obrigada. Obrigado. É difícil ter a receita de bolo, né, para isso. Mas, assim, eu acho que o primeiro é o sinal que a gente tem que ter do nosso comandante, digamos assim, que é o prefeito ou o governador, né, que ele precisa, ele tem que se sensibilizar da importância que tem a previdência no orçamento de cada um dos nossos entes, seja Estado ou município. A gente sabe o peso que tem a despesa de salários de aposentados e pensionistas no Estado ou no município. Né? Certamente é a maior, ou uma das maiores. Né? Então, acho que ele é o primeiro a se sensibilizar, porque o prefeito ou o município ele quer efetivamente entregar serviço à sociedade. E a gente toma parte do recurso que deveria estar direcionado à sociedade para garantir a aposentadoria dos servidores. Ou seja, ele se sensibilizando dessa missão, de que nós temos que ter bons gestores, né, qualificados e preparados, aí cabe a nós, enquanto gestores escolhidos ou bem escolhidos pelo governador ou prefeito, cabe a nós também fazer a nossa parte, né, de mostrar que a gente realmente tem qualificação e preparação para esse desafio. Mas realmente, assim, sensibilizar o conselheiro que vem de um poder ou de um órgão autônomo,
ou que vem da representação do servidor, não é uma coisa trivial. Se a gente olhar, enfim, a representação dos servidores, normalmente vem de sindicatos. Né? Eles vêm para o conselho achando que falar mal da Previdência resolve o problema. Né? E quando, na verdade, a gente precisa que entenda de Previdência para resolver o problema. Né? Mas é um desafio grande, eu não sei se teria receita de bolo não, viu? Mas agradeço a sua pergunta, obrigado. Mais dois ali, vamos lá. Bom dia, meu nome é Fabrícia. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar os palestrantes. E a minha dúvida é o seguinte, é em relação aos créditos, né, dessas certificações. Como validar esses créditos de participação em congressos? Você diz o PQC, né? Estou certificada, aprovação de dirigente, RPPS e também de comitê de investimentos, porém em anos diferentes. Mas eu preciso escolher uma entidade certificadora, pegar os certificados dos congressos e validar nessa entidade? Você diz para fins de programa de qualificação continuada, para renovar. Você precisa, sim, até 3 meses antes do vencimento da sua certificação, fazer adesão ao PQC da entidade certificadora de sua escolha. Então, hoje, o Instituto Totum ou a APMEC. Então, até 3 anos antes dela vencer, você vai lá e diz que quer fazer adesão ao programa. Aí eles vão te dizer o que você tem que apresentar de documentação. Então, você já tem que colher... Quando é que vence sua certificação? 2029. 29. Então, 28, 27 e 26. Você tirou esse ano, então, né? Então, você vai, a partir do ano que vem, você vai guardar todas as comprovações de participação em evento, por exemplo, e no final de 2029, próximo ao vencimento, até 3 meses antes do vencimento, você vai entrar em contato com a certificadora, fazer adesão ao programa, apresentar a documentação para ela. Ok, muito obrigada. Nada. Vamos lá? Boa tarde. Primeiro, quero pedir desculpa, porque eu não quero atrasar o almoço de ninguém. Eu sei que nós estamos entrando nesse horário. Né? Mas eu queria me dirigir ao dirigente de Goiás e colocar uma provocação. Eu sou do Instituto de Previdência do Amapá, e com referência à representação e o controle social. Não entraria na parte dos dirigentes, mas sim nos conselhos. O constituinte originário, ele, quando pensou em criar essas instituições, ele colocou também a possibilidade irremovível de que a sociedade controle esses institutos. Então, a representação dentro dos conselhos deliberativos, dos conselhos de administração, dos conselhos fiscais, tem uma modelagem no sentido de permitir que todo mundo que tem interesse na instituição participe. E eu aqui não quero diminuir nem um pouco, ao contrário, quero aumentar o mérito, reconhecer o mérito do que está sendo feito para profissionalização. Mas eu queria colocar uma preocupação no sentido de que, se focar muito de dentro para fora, a questão da profissionalização de todos, você imagina a representação dos aposentados. Mas, se tiver alguém que seja um expert naquilo que ele está fazendo, não vai ser muito fácil encontrar. E eu queria entender que há uma preocupação nesse sentido e queria louvar a iniciativa do Estado de Goiás, que aproveitou o sentido de que a representação que tem lá dentro, em alguns casos é feito por eleição, acho isso assim perfeito para quem tem uma preocupação com um assunto tão importante quanto o da Previdência, mas achei também muito interessante a saída que vocês tiveram lá no Goiás de pegar quem estava dentro, quem é nomeado, e aí não vamos discutir a questão política, porque realmente quem tem mais poder é aquele que é eleito por todo mundo, não é? Quer dizer, um governador nomear um presidente, tudo bem. Da instituição, eu acho que é a coisa mais normal. Mas dentro, essa preocupação, aí seria talvez uma provocação para a BIPEM, num esforço conjunto para que tudo que está sendo feito hoje, que é assim, forçar para que aconteça, também fazer como Goiás fez.
Pega uma entidade pequena, uma entidade municipal, um instituto municipal, desses que não tem recurso, né, e fazer aquele curso que você colocou lá. Seria difícil que isso acontecesse, porque a minha preocupação de tudo que eu estou escutando, e eu acho assim, interessantíssimo que nós estamos fazendo assim, eu represento o governo, ou seja, eu não sou da Previdência, eu represento o governo, eu tenho uma certa experiência já nessa representação, mas eu queria trazer essa questão desse cuidado com a representação dentro daqueles que não farão carreira, daqueles que não estão nas 8 horas trabalhando lá, mas que têm outras atividades e que vão para lá, eu não diria para prestar um favor. Não é? Por exemplo, nos conselhos deliberativos do sistema SEBRAE, não há remuneração, mas eu não vejo, e eu sou representante também do governo no Conselho do SEBRAE, e eu não vejo nenhuma diminuição de importância para que os conselhos fazem, tanto que é uma instituição também que cresce muito, e é uma preocupação muito grande daqueles que instituíram e gerenciam, que é a iniciativa privada. Para concluir, para dizer o seguinte, seria possível para a ABPEM, para que se fizesse assim, um movimento todo para que todos aqueles que entrassem sem certificação fossem chamados, não para obter a certificação fora, mas para ser treinados para fazer como fez Goiás, e todo mundo tivesse essa qualificação, ganhasse essa expertise, mas sem perder o sentido original do controle social da Previdência, tanto dos sistemas próprios, como também do sistema geral. Perfeito. Seu comentário foi excelente. Esqueci seu nome, É Jurandir Juarez. Jurandir, lá do Amapá. Do Amapá. Jurandir, eu acho que você foi preciso aí no seu comentário. O destaque importante, quando a lei foi constituída, teve essa visão de ter o controle social, né? Seja o controle da sociedade por meio das representações dos servidores, sejam aposentados, pensionistas, servidores ativos, né? Seja o controle do próprio Estado por meio das representações dos poderes e órgãos autônomos, enfim. Então, acho que a lógica está perfeita e não há nem o que se discutir nesse sentido. E eu também concordo contigo, no final das contas, o que importa é o controle, né? Essa representação mostra isso, o que importa é o controle. Agora, você imagina você controlar sem conhecer, né? Como é que se controla algo sem ter o mínimo de domínio? E óbvio que a gente não vai imaginar que um representante dos aposentados, que já está lá, sei lá, um bom tempo em casa ou fazendo outras atribuições, que ele vai entender de previdência. Ele vai entender do salário dele sendo pago todo mês, né? Pingando lá na conta dele. Mas cabe, talvez, ao órgão, à unidade gestora, ao órgão previdenciário, dar essa contribuição a esse aposentado ou a um outro representante, para que ele conheça um pouco de como funciona todo o regime do sistema previdenciário. Então, assim, eu acho que esse é um empenho também, é importante esse destaque que você trouxe, que a gente... E aí, a norma já traz essa inovação, que são os cursos de capacitação, né? Ou seja, talvez não fazer uma prova, mas fazer um curso, um treinamento. A gente contratou, mas agora o manual de certificação profissional já traz essa lógica da capacitação profissional, né? Dar um treinamento, dar um curso durante um tempo. Nem sempre o aposentado, enfim, o representante vai ter a mesma dedicação, né? Mas a gente vai fazer a nossa parte, que é prepará-los. Porque, no final das contas, você tem toda a razão, o que importa é o controle social, né? E eu sempre alio o controle social ao tamanho da nossa despesa enquanto Previdência. A gente tem um peso muito grande no orçamento do Estado, do município ou mesmo da União. Então, a gente tem que ter esse cuidado, o controle e ter a expertise profissional também. Mas eu me alinho e concordo plenamente com o seu comentário aí. Parabéns pela observação. Muito obrigada, então, Gilvan, Gustavo, muito bom e muito esclarecedor todos os ensinamentos aqui. Eu tenho um recado rapidinho antes do pró-almoço. Tem alguns municípios que o Ministério da Previdência está pedindo para que seja encaminhado, enfim, alguém falar ali no estande do Ministério da Previdência. Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Irati, Rio Azul, Pato Branco, Curiúva, Rio Bonito do Iguaçu, Guaraci e Terra Roxa. Se tiver alguém desses municípios,
é para ir lá no estande do Ministério da Previdência. Um excelente almoço para nós, uma excelente tarde, e daqui a pouco voltamos à nossa programação. Muito obrigada a todos. Temos uma lembrancinha aqui.